Olá, tudo bem com você? Estamos começando o nosso 8º dia de oração, estudando a Palavra de Deus. Convido a você que se sente, fique à vontade e vamos conversar juntos sobre o assunto especial da Palavra de Deus, que é o da lei moral. A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Pode escrever aí no chat, pode ir compartilhando conosco e nós vamos procurar conversar juntos, tirar também as suas dúvidas. Combinado? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto tão solene e tão importante, eu convido a você que se coloque de joelhos e vamos conversar com Deus. Senhor, nosso Pai eterno e celestial, estamos na sua presença, Senhor, para te agradecer por este momento especial de poder estar junto aqui entre irmãos e para poder, Senhor, compartilhar a tua palavra. Que ao compartilhar este estudo possa ser de benefício para cada um de nós, para aqueles que nos estão ouvindo também, e que nos ajude, Senhor, para compreender mais ao respeito da sua lei moral. Te peço tuas bênçãos, perdão de nossas faltas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você está confortável aí? Se sentou bem, pegou sua Bíblia? Muito importante você estar com a sua Bíblia e também o seu guia de estudos, para você acompanhar junto conosco. E se for necessário, pegue a caneta, um papel e faça também as suas anotações. Quero agradecer a presença dos colegas aqui mais uma vez. O Pai do Céu possa abençoá-los e por ter aceito o convite e estar conosco aqui para conversarmos esse tema importante. A lei moral. Eu vou pedir aqui ao João Pereira que faça uma pequena introdução sobre esse assunto importante. Falando sobre a lei moral, quero dizer a todos que a lei moral, hoje para nós, é a regra básica para todo cristão e para todo cristianismo. É a base do governo de Deus no céu e também aqui na terra, da sua igreja. Nós podemos ver que o cristão, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, ele passa a ser uma nova criatura e ele tem prazer em guardar a lei de Deus. A sua lei é colocada no seu coração e ele agora vive uma nova vida, servindo a Deus, obedecendo os seus mandamentos. E isso é muito importante para o cristianismo de hoje, em nossos dias. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém. Amém. Muito obrigado, João Pereira, por dar essa introdução tão importante sobre a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Eu tenho certeza que tem muitas perguntas, há muitos questionamentos, tenho certeza que você já ouviu muitos delas também. E a primeira que eu quero abrir nossa conversa aqui, essa lei dos 10 mandamentos, ela está em vigor? Ela não foi cravada na cruz? Quem quer comentar conosco essa pergunta? Na verdade, esse é um tema que tem sido debatido há muitos anos, né? A questão da lei, às vezes, existe uma pequena confusão entre a lei moral, a lei cerimonial, mas a Bíblia também é clara nesse ponto. Tá? Quando ela afirma que a lei de Deus é eterna, nós entendemos que, de fato, ela é eterna. Nós entendemos que ela transcende, né? Ela transcende o limite do Velho Testamento para o Novo Testamento. Porque o ensino popular, vamos dizer assim, as pessoas têm aplicado que nessa transição do Antigo para o Novo Testamento, ali através de Cristo, colocou-se um fim na lei dos 10 mandamentos. Mas nós sabemos que o que Cristo deixou na cruz é uma outra lei, que vamos abordar, é uma outra situação, mas a lei dos 10 mandamentos, nós entendemos a validade dela na pessoa do próprio Cristo. Ou seja, quando ele esteve aqui na lei, quando ele esteve aqui na terra, ele tomou todo o cuidado com esta lei. A lei de Deus estava no coração do Filho, como também está no coração do Pai, porque a origem é celestial. Então, Cristo também guardou a lei dos mandamentos, nos dando exemplo e mostrando que ela está em vigor até os dias de hoje. Exatamente, esse ponto que o irmão Aloysio comentou conosco, o próprio Jesus obedeceu a lei dos 10 mandamentos. Ele teve muito cuidado realmente em obedecer essa lei. Mas vocês lembram que tem uma passagem da Bíblia que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, em que o próprio Jesus reforça que ele não veio aqui para cancelar a lei? Quem comenta para nós? Sim, o Senhor Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Exemplo de obediência. Como o pastor Luizio falou, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, Jesus deu seu testemunho pessoal. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor.
E a passagem bíblica de Mateus 5, 17 e 18, Jesus deixa muito claro, ele não dá nenhuma margem de dúvida. Ele é muito explícito quando ele diz, olha, vocês que pensam, ou que vocês ficam imaginando que eu vir destruir a lei ou os profetas, abolir a lei, em hipótese alguma. Ele foi tão enfático que ele diz assim, nem um tio, nem um jota pode se apagar da lei. Mas tudo tem que ser cumprido, obedecido. Então, a lei de Deus, os seus 10 preceitos, são estáveis e duram para sempre. Jesus não veio, em hipótese alguma, anular a lei. Pelo contrário, na profecia de Isaías, diz que aquele que viria como Salvador prometido, ele veio para engrandecer e tornar a lei gloriosa. E ele ensinou isso. Em toda a sua vida, foi uma vida de obediência à lei de Deus. Então, quando as pessoas pensam que Jesus colocou fim na lei moral ao morrer na cruz, é um engano. A lei cerimonial, sim, foi criada, mas a lei moral, ela é eterna. Prova disso que a Bíblia diz que Deus diz assim, que o que Deus faz durará eternamente. E a sua lei foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Ela é a transcrição do seu caráter. Ela é a revelação do caráter de Deus. Nós cremos que Deus é eterno. A sua lei é eterna. E não há margem para pensar que a lei de Deus foi cravada na cruz. Verdade. A lei de Deus, ela tem imperfeições? Será que ela precisa ser reformada? O que vocês me falam? Segundo diz a palavra de Deus, no salmista Davi, nós encontramos lá que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é luz. Então a lei de Deus, ela não foi anulada, mas ela é perfeita. Com certeza. E também poderíamos dizer que a lei é a manifestação do caráter de Deus, né? Deus é perfeito e sua lei é perfeita também. Sim, exatamente isso. É algo perfeito, não precisa de reforma. E, queridos irmãos, quando nós falamos sobre perfeição, nós entendemos que é algo que não tem como melhorar. Ou seja, não tem o que acrescentar, não tem o que fazer. Agora nós entendemos assim também, que quando as pessoas, o ser humano, ele tenta melhorar aquilo que Deus criou, em especial a sua lei agora, ele acaba transgredindo a lei, porque ele perde a essência da lei. Então, um Deus perfeito criou uma lei perfeita para uma igreja fiel que deve obedecê-la e também muito além da igreja, porque a lei de Deus, ela foi dada para toda a humanidade. O ideal é que todas as pessoas compartilhem da obediência à lei dos mandamentos. E cabe à igreja transmitir, não só em palavras, mas em especial na vida, seguindo o exemplo de Jesus. Com certeza. Isso que o pastor Aloysio falou, a própria Bíblia nos diz. O sábio Salomão, ele disse, assuma a conclusão, o fim de todas as coisas é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem. Essa é uma das questões também muito a ser levantada dentro do cristianismo. A lei de Deus foi dada para todos os povos e para todos os tempos? Sim. Salomão foi muito claro, inspirado pelo Espírito Santo, que é para todo homem e para todos os tempos. Deus não deu a sua lei só para Israel. Deus deu a sua lei para a humanidade, para ser um guia, como diz o sábio Salomão, a tua lei é uma justiça eterna, a tua lei é a verdade. Então, a lei foi dada para todos os povos e em todos os tempos. Enquanto existirem céus e terra, o próprio Deus existir, porque Ele é eterno, a sua lei vai existir para todo sempre. Exatamente. Irmão Delfangui, nós entendemos isso na vida dos patriarcas, Sim. dos profetas, porque todos eles acompanharam a lei de Deus. Todos eles guardaram a lei. E quando nós
chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Cristo ali, ele como fundador da igreja cristã, da igreja apostólica, mesmo depois de sua morte, os discípulos que aprenderam na escola de Cristo, eles deram continuidade agora ao ministério iniciado por Jesus, e a lei de Deus não foi colocada de lado. Mesmo Cristo morrendo na cruz, nós vemos que no dia imediato houve toda aquela preparação para que a lei de Deus fosse obedecida, e depois os apóstolos e as mulheres que deram continuidade à igreja também estabeleceram a obediência à lei na igreja apostólica. E falando do que o irmão pastor Luiz falou, o apóstolo Paulo, que não foi nos dias de Cristo, veio depois, ele fala em Romanos 7, versículo 12, porque o mandamento é santo, a lei é santa, é justa e boa. Então, aquilo que é santo não pode ser abolido. Então, ele diz, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso é para o bem da humanidade em nossos dias. E o irmão Pereira lembrou muito bem, né? Quando falamos da santidade da lei, nós lembramos da santidade de Deus. Então, o ser santo, ele criou uma lei. É por isso que a lei de Deus, ela reflete exatamente o caráter de Deus. Então, e como nós como imitadores, nós também temos que refletir esse caráter através da obediência à lei de Deus. E Papai do Céu nos deu a graça, né? Para capacitar o homem a uma obediência perfeita, e não só uma obediência teórica, mas uma obediência por conhecimento, por amor e por aceitação. Interessante que o pastor Pereira falou é que o apóstolo Paulo, ele é tido como um destruidor da lei, né? Principalmente lá na carta aos Gálatas, porque ele fala ali de uma lei. Mas qual lei que Paulo estava falando? Certamente não era a lei moral dos 10 mandamentos. Por quê? Se nós cremos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ele não poderia se contradizer. Porque ele mesmo disse, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E ele deu um testemunho de si falando o seguinte, Romanos 7, 22. Eu, segundo o homem interior, o que isso quer dizer? Segundo o homem espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, Paulo também não obedeceu a lei, mesmo depois da cruz. Então, é muito claro que os apóstolos também guardaram a lei de Deus, a lei moral, e continuaram ensinando por todas as eras, todo o tempo que eles viveram nesta terra, a obediência à lei moral. Agora, Paulo, sim, fala de uma lei que futuramente ainda vamos estudar, que era uma segunda lei que foi dada, né, mas não é a lei moral, o decálogo eterno. Exatamente. Bom, eu quero trazer ainda outra questão aqui. Como nós vimos, a lei está em vigor, nós todos concordamos com isso, de acordo com a palavra de Deus. Agora, o ser humano tem qualquer autoridade para mexer na lei de Deus? Ou qualquer igreja, qualquer poder aqui da terra teria qualquer autoridade para mexer nessa lei? Olha só, se você quiser, anote aí. Êxodo capítulo 31, versículo 18, o irmão Delfang já tinha comentado sobre ele. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Nós já vimos isso no estudo anterior. Mas vocês perceberam que os 10 mandamentos não foram inspirados por Deus? Não foi. A única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus, qual que foi? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, porque ele mesmo escreveu. Ele mesmo escreveu. E se ele escreveu, somente ele pode alterar. Vocês querem comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, quando nós damos leitura, por exemplo, no livro de Mateus capítulo 5, versículos de 7 em adiante, aí fala que o Jota nem um tio deve da lei. Essa lei é eterna, diz que até os céus e a terra passam, ainda não passaram. Então, entendemos que essa lei é constante e todo ser humano não tem, eu diria assim, tem que mudar, não pode, porque é uma lei que foi dada por Deus e essa ordem é uma ordem divina, né? E que todo ser humano deve obedecer. Exatamente. Jonathan,
no contexto aqui do pastor Leão, nós encontramos ali o apóstolo Tiago, ele explicando, né, que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, ele tornou-se culpado de todos. Então nós entendemos aí que a lei de Deus é um compêndio com 10 mandamentos. São simples? São. Porque João afirmou o quê? Os mandamentos, eles não são pesados. Porque Papai do Céu não daria algo para a sua igreja que nós não pudéssemos fazer. Então, quando ele estendeu a lei de Deus, a lei dos mandamentos para a igreja, ele colocou a lei como uma cerca. Ali está a segurança. Então, se eu estou no redil, como devem estar as ovelhas, eu estou seguro. Agora, quando eu transgrido a lei, é como se eu pulasse a cerca. Ou seja, eu perdi a segurança. Então, por isso, Tiago afirma, qualquer que guardar toda ela, mas tropeçar apenas em um ponto, ele torna-se um transgressor de toda a lei de Deus. Então, é muito importante nós atentarmos para os mandamentos que nós entendemos ser mais simples, mas atentarmos também para aqueles que exigem um pouco mais de diligência para uma obediência perfeita à lei de Deus. Outro ponto que eu quero trazer para nós conversarmos aqui, nosso tempo está chegando no final já, tudo bem, a lei está em vigor, mas ela não foi trocada por amor a Deus e amor ao próximo? Então, Jesus falou isso, né? Que a lei, os 2 grandes princípios da lei é amor a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força, e ao próximo a si mesmo. Então, nós temos que entender, como Jesus disse, né? Porque os 2 grandes princípios da lei de Deus, do decálogo, é amor a Deus e amor ao próximo. Quando Jesus disse que o resumo da lei é amor a Deus e amor ao próximo, ele não estava anulando nenhum dos 10 mandamentos. Porque os 10 estão inseridos dentro desses 2 grandes princípios. Então, quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, ele vai observar os 4 primeiros mandamentos. Se ele ama ao próximo como a si mesmo, ele vai ter a alegria também de observar os 6 mandamentos da segunda tábua. Prova disso, quando Jesus, nosso Salvador, encontrou-se com um jovem rico, que Jesus perguntou para ele quais são os mandamentos, Jesus disse, amar o teu próximo, né? E foi descrevendo ali os mesmos mandamentos escritos pelo seu dedo, que ele deu a Moisés no Sinai. Então, amor a Deus e amor ao próximo não anula o conjunto, o decálogo, mas não apenas, ele ratifica, confirma. E Jesus disse ao jovem rico, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E a citação são os mesmos mandamentos contidos lá no decálogo eterno. E o apóstolo Paulo também, depois da cruz, ele também menciona os mesmos mandamentos que foram escritos na tábua. Quando ele disse assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Nós já vimos. Não. Ele também disse, como é que eu conheceria o pecado se não existisse a lei? Não adulterarás, não furtarás. Então, quando Jesus disse amor a Deus e amor ao próximo, ele não estava apagando o decálogo, mas apenas ele estava de uma forma resumindo, mas ali todos dentro daqueles 2 grandes princípios. É isso que nós precisamos entender. Exatamente isso. E a palavra de Deus diz que é um resumo. Tudo nessa palavra se resume. Amor a Deus é amor ao próximo. Ou seja, todo o conteúdo, como o irmão Delfim comentou para nós, ele permanece ali dentro, permanece em vigor. Para nós encerrarmos, então, vamos levantar a última pergunta e a pessoa que responder já pode fazer um apelo final também. Papai do Céu escreveu a lei dos 10 mandamentos lá em tábuas de pedra, mostrando que essa lei ficaria em vigor para sempre. Para sempre. Mas hoje ele quer escrever essa lei em outro local. Onde ele quer escrever essa lei também? E ele tem poder para isso? Na verdade, a lei de Deus, ela esteve em pedras durante muitos anos. Mas um dos motivos de tantas dificuldades que passou o povo de Israel foi porque ela ficou nas pedras. Ela não esteve no coração daquela grande nação. Sim. E para nós hoje que representamos Israel espiritual, a regra é a mesma. É muito importante termos a lei na palavra de Deus, como está em Êxodo 20, em Deuteronômio. Às vezes nós temos a lei em quadros,
Mas a lei precisa estar nos nossos corações. Ela precisa. E é uma característica da última fase da Igreja de Deus na Terra. A Igreja no Novo Testamento ela é contada em 7 fases. E a característica do último período é uma característica de mornidão, até um certo relaxamento, mas a profecia apocalíptica diz que o dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos descendentes da mulher, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, querido amigo, querida amiga, irmão que nos ouve, entendo que você tem uma missão, uma grande responsabilidade de compor essa igreja na terra. E a obediência a esta lei, ela é necessária. A obediência a esta lei é uma exigência celestial. E para nós obedecermos essa lei mais santa e representarmos o caráter de Deus, nós precisamos da comunhão, do relacionamento e da presença do Espírito Santo. Então, que possamos ser agraciados com esses dons celestiais para apresentarmos uma obediência à lei e uma igreja gloriosa e triunfante quando Jesus voltar. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Luísio. Muito obrigado também a todos os colegas pastores também que compartilharam seu conhecimento conosco. E muito obrigado a você que esteve aí participando conosco do estudo. Se por um acaso você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, entre em contato conosco e nós vamos fazer de tudo para esclarecer essas dúvidas, tudo de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E não perca os próximos estudos. Te aguardamos lá. Até.